Oi, oi, crianças, boa tarde. Bem-vindos a mais uma aula de evangelização. Tudo bem por aí? Que bom, por aqui também está tudo bem. Vamos começar mais uma aula? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus para fazermos a nossa prece? Vamos lá então. Todos juntos, de olhos fechados. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre de amor, amigos espirituais, benfeitores que nos assistem, pedimos a permissão para que possamos dar por iniciado em mais uma aula de evangelização, pedindo que os senhores possam olhar pelos nossos lares, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e por toda a humanidade. Pedimos ainda que os senhores possam amparar e ajudar todas as pessoas que estão necessitando. Assim, iniciamos mais uma aula de evangelização. Então, crianças, hoje o tema da nossa aula é preconceito, tá bom? E qual que é o conceito? O que significa preconceito? Pois bem, então segundo o nosso dicionário, o preconceito, ele é qualquer opinião, tá bom? Ideias, conceitos ou sentimentos concebidos, formulados sem exame crítico, tá bom? Ou seja, vocês se lembram da nossa aula passada sobre o julgamento? Que é formar uma opinião antecipada sobre a pessoa? Pois bem, o preconceito ele se origina, tá, no julgamento. Ou seja, as pessoas julgam, tá bom? Aquele grupo, aquela pessoa, aquele país, tá bom? Eles julgam essas coisas já com uma opinião e outras pessoas acabam seguindo essa opinião. Então é formado o preconceito, tá? Preconceito com relação à raça, as pessoas não toleram, não respeitam as diferenças raciais, as pessoas que são amarelas, as pessoas que são negras, as pessoas que são brancas, eles não se respeitam, isso é um preconceito. Preconceito também de classe social, as pessoas com poder aquisitivo alto não toleram as pessoas que são mais pobres, tá bom? Nós também temos preconceito com relação a países. Um país, ele não respeita o outro país, tá bom? E por aí vai. Então, gente, o preconceito, ele é marcado pela intolerância, tá bom? E pelo juízo, eles formam ali uma convicção pré-concebida, ou seja, eles julgam a pessoa, eles julgam a coisa antes de saber, tá bom? E infelizmente se enraiza, tá? Esse preconceito, e isso é passado aí de geração para geração, de pessoas para pessoas, tá bom? Então, gente, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre uma parábola de Jesus, tá bom? Essa parábola nós já trabalhamos em aula, aqui mesmo na aula online, tá? Para que vocês possam compreender melhor, tá? A nossa parábola de hoje, nós vamos destrinchar 3 conceitos aqui, tá bom? Olhem só. Quem eram os samaritanos? Quem eram os levitas? E quem eram os sacerdotes? Vocês se lembram da parábola do bom samaritano? Então, nós vamos falar sobre ela novamente. Os samaritanos eram um povo, tá? Lá na época de Jesus, eles não eram tolerados pelos judeus, por esse grupo religioso. Os judeus não os toleravam porque considerava que os samaritanos, eles desprezavam a doutrina, a religião deles. Então, eles eram considerados heréticos, tá? É o termo usado. Então, eles não eram tolerados, eles eram discriminados nessa época por eles acharem, judeus acharem que eles iam contra o que a religião deles pregava, tá bom? Então, esses samaritanos não eram bem vistos, tá? O segundo conceito é dos levitas. Quem que eram os levitas? Eles eram os auxiliares que trabalhavam no templo religioso, tá bom? E os sacerdotes, eles eram os conhecedores da lei de Deus,
tá bom? E eles é quem realizavam os cultos nos templos religiosos. Então, nós temos os samaritanos, que eram desprezados e mal vistos. Nós temos os levitas, que eram os auxiliares dos cultos religiosos. E nós temos os sacerdotes, que faziam os cultos, realizavam os cultos e eram conhecedores da lei de Deus. Dito isso, feita a nossa introdução, vamos à parábola? Todos nós sabemos que parábola era a forma como Jesus passava os ensinamentos na época dele, através de histórias sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, para que fosse mais fácil de interpretar o que o Jesus queria trazer para nós, tá bom? Então vamos lá? Acompanhando então a ilustração da tela, nós vamos dar por início a nossa parábola. Vamos lá. Jesus contou esta parábola a um doutor da lei que lhe havia perguntado: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu que era necessário amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de todo o entendimento, e também amar ao próximo como a si mesmo. O doutor da lei, apesar de sua sabedoria, perguntou ao divino mestre quem era o nosso próximo. Prosseguindo, Jesus disse que um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu nas mãos de ladrões que, depois de o assaltarem, despiram e espancaram ele, se retiraram, deixando esse homem quase morto na estrada. Passava por aquele caminho um sacerdote. Quem era um sacerdote, gente? Vamos lembrar? Eram os conhecedores da lei de Deus que realizavam os cultos aonde? Nos templos religiosos. Então, passou por aquele caminho um sacerdote. E quando viu aquele pobre homem caído, passou e não parou, tá bom? Ele seguiu o caminho. Do mesmo modo, também um levita. Levita eram os auxiliares dos cultos religiosos que eram realizados nos templos, não é? Então, gente, da mesma forma, um levita chegou ao lugar e viu o ferido lá caído e também passou direto, não fez nada. Em seguida, um samaritano, porém, que ia de viagem, aproximou-se do homem e, vendo o homem naquele estado, todo machucado, o que ele fez? Teve compaixão por ele, tá? Então ele acabou passando medicamento ali, né, nas feridas, colocou nelas na época o azeite e o vinho, né, que servia para fazer o curativo, e colocou esse homem sobre o seu animal ali, para que pudesse levar a uma hospedaria, tá bom? E lá, gente, no dia seguinte, pegou o dinheiro e deu aos hospedeiros, ao dono daquele lugar e disse: trata-o, cuide dele, e quanto gastares a mais, na volta eu pagarei. Então, gente, Jesus perguntou: ao doutor da lei, qual dos três te parece ter sido o próximo do pobre homem que caiu nas mãos daqueles ladrões? Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe então Jesus: vai e faze tu o mesmo. Gente, então qual é a moral dessa história, dessa parábola dita por Jesus? Que justamente o samaritano, que era mal visto pelo povo da época, né, por conta dos judeus, quem que ajudou o próximo? Os conhecedores da lei? Aqueles que trabalhavam lá no templo religioso? Não. Quem ajudou o homem machucado e ferido foram os samaritanos, aqueles que eram mal vistos aos olhos dos homens religiosos da época. Olhem então o preconceito, como que eles julgavam, né, esse povo simplesmente por acharem que eles não fazem o que eles gostariam que fizessem, entenderam? Então, gente, eles discriminavam esse povo por conta da teoria, da religião deles. E justamente quem fez o bem eram esses que eram mal vistos,
tá bom? Então, gente, isso acontece também até hoje. Infelizmente, a intolerância religiosa, a intolerância racial que nós comentamos, não é? A intolerância de classe social, de gênero também, não é? Então, isso ainda existe muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, eu gostaria de perguntar para vocês agora: vocês conhecem alguém que sofre ou já sofreu preconceito por outras pessoas? E aí, quem já presenciou cenas como essa de desprezo, que as pessoas julgam o outro pelo que eles acham, pelo que eles veem no momento? Posso dar alguns exemplos aqui para vocês, além dos que eu já disse, tá? As pessoas que moram na rua, que estão em situação de rua, os mendigos, eles não sofrem preconceito pela sociedade? Porque eles se encontram na rua, não é? Outro exemplo, pessoas que são obesas, as pessoas que estão acima do peso e que sofrem com essa doença de obesidade, porque é uma doença. Nós vemos muitas pessoas fazendo piada, não é? Julgando, expondo ao ridículo. Pessoas também doentes, não é? Que possuem uma doença e acaba refletindo na aparência. Olhem que coisa mais feia. Você discriminar a pessoa pela aparência ou por uma limitação mental, às vezes ele também tem uma limitação. Os nossos queridos amigos que possuem síndromes, né? Que precisam de cuidados mais especiais. Então, gente, que nós possamos ser o exemplo que o mundo está precisando ter. Vamos agir de forma diferente. Não vamos alimentar o preconceito. E se nós nos depararmos com situações assim, que nós possamos bloqueá-la ela ali naquele momento e agir de forma contrária, tá bom? Então, gente, Jesus é o nosso maior exemplo da pessoa isenta, que não teve nenhum preconceito. Sabem por quê? Porque ele atendia a todas as pessoas que se dirigiam a ele, tá? Ele atendia os pobres, ele atendia os ricos, homens, mulheres, crianças, doentes, pessoas inválidas, tá? E as demais pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Certa vez, olhem que interessante, ao ser questionado, né, Jesus, porque andava com todo tipo de pessoa, ele disse que não tem necessidade de médico as pessoas que estão sãs, que não têm problemas, mas sim os enfermos. Então, gente, Jesus ele nos trouxe um maior exemplo de amor ao próximo, tá bom? Então, que nós possamos ser uma pessoa diferente na sociedade, sem alimentar preconceito, sem julgar pessoas, sem fazer piada, sem expor ao ridículo outras pessoas que por um detalhe mínimo é diferente de nós, tá bom? A sociedade ela é composta por pessoas diferentes, não é? Essa que é a beleza do mundo. Então não vamos julgar as pessoas, tá bom? Lembrem da história do elefante da semana passada. Então assim, eu vou deixar uma música. Essa música é do Júnior Vidal, daquele compositor que nós sempre escutamos, tá bom? E essa música se chama O Novo Samaritano. Vamos prestar atenção na letra, que ela é muito importante. E logo em seguida, nós voltamos para fazer a nossa prece, tá bom? O bom samaritano, quem é, quem será o bom samaritano? O bom samaritano, o bom samaritano, quem é, quem será o bom samaritano? Quando alguém cai bem perto de você, qual reação que o outro vai merecer? Bem do seu lado, o que você vai fazer? Vai fingir que não vê, ou estender a mão e socorrer. O bom samaritano, o
bom samaritano. Quem é? Quem será o bom samaritano? A todo momento nós podemos ajudar. É você que decide a quem auxiliar. Na escola, na rua, em casa, em qualquer lugar. Vai fingir que não vê, ou estender a mão e socorrer. O bom samaritano, quem é? Quem será o bom samaritano? Quando alguém cai bem perto de você, qual a reação que o outro vai merecer? Bem do seu lado, o que você vai fazer? Vai fazer o quê, hein? Vai fingir que não vê, Como não vê? ou estender a mão e socorrer. A todo momento nós podemos ajudar. É Você que decide a quem auxiliar. Na escola, na rua, em casa, em qualquer lugar. E agora? Vai fingir que não vê, mas tá todo mundo vendo. Ou estender a mão e socorrer. O bom samaritano, o bom samaritano. Quem é? Quem será o bom samaritano? O bom samaritano, o bom samaritano. Quem é? Quem será o bom samaritano? Então, crianças, vou fazer a pergunta que o nosso compositor fez na música. Se você se deparar com uma pessoa caindo perto de você, qual a reação que você vai ter? Vai fingir que não vê? Ou vai estender a mão para socorrer? Não é? Então, depois dessa reflexão e depois dessa nossa aula, super importante para a gente levar para as nossas vidas, nós vamos fazer o quê? A nossa prece, tá bom? Então, todo mundo de olhinhos fechados, elevando o pensamento a Deus. Aqui, Deus nosso Pai, agradecemos imensamente por essa oportunidade de nos reunirmos por mais uma tarde para aprendermos e estudarmos sobre os ensinamentos do nosso irmão e mestre Jesus. Que nós possamos sempre tomar cuidado com a nossa reação perante os outros. Que nós possamos sempre fazer as melhores escolhas para sermos um bom exemplo de cristão, um bom exemplo de seguidores de Jesus. Então aqui pedimos a permissão para encerrarmos mais uma tarde de estudos, pedindo mais uma vez que os senhores possam proteger os nossos lares, os nossos familiares e todo o planeta. Que assim seja. Muito bom, crianças. Uma excelente semana para vocês, tá bom? E tudo de bom. Beijo grande. Tchauzinho.